Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 14. Nós começamos agora a ver exemplos de fé. Estudamos as bases da nossa fé, em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, abre-se a história de Abrão, que revela como é que esses homens, os primeiros lá, que foram chamados por Deus para essa vida íntima, como é que eles viveram a fé. E o exemplo deles serve para nós, mostrando assim as fraquezas, os fracassos, os acertos, os temores, os vacilos, mostrando como é dinâmica essa vida com Deus, mas como é importante ter um só coração. Ainda que a gente possa até se desencaminhar, se a gente tiver um coração só, o coração de alguém que ama a Deus, que busca o Senhor, como é escrito lá em Romanos a respeito de Abraão, dizendo que ele era amigo de Deus e que ele buscava constantemente o Senhor. Se é isso que norteia a nossa alma, então a gente pode até tropeçar, mas o tropeço não vai se configurar em caminho. Ou seja, se erramos, se pecamos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, nos humilhamos e voltamos em direção ao Senhor, o único a quem a gente pode de fato buscar. Nós vamos ler Gênesis 14. É a história de uma guerra, e eu vou dizer que é talvez, provavelmente, a primeira grande guerra mundial. Entendendo que nessa época o mundo está com pouquinha gente, e que esses reinos aqui representam a principal civilização da terra naquela época. A partir do versículo 1, a gente vai ler o capítulo todo. Vamos ler com bastante atenção a palavra do Senhor. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sineá, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º ano se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Zavé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta, passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sineá, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma,
e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar, irmãos. Pai, a gente quer se debruçar diante de Ti mais uma vez, diante da Tua palavra. Precisamos de instrução espiritual, um alimento para a nossa alma. Tenha misericórdia, Deus, supre aqui a nossa alma, nosso coração. Por favor, tenha misericórdia de mim, Senhor, que o Teu Espírito me conduza e conduza em santidade, conforme a Tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, a gente, por mais que queira sair desse tema, a gente não consegue. Os dias são maus. É ruim falar sobre isso. A gente prefere falar sobre boa notícia, sobre coisa boa. Mas os dias são maus. Essa semana tivemos aqui o culto, oramos. Muita gente veio, oramos a respeito desse escândalo em relação ao Agnes e ao diretor do Agnes, ou a família do diretor. Estamos em oração ainda e precisamos continuar. E a gente precisa realmente depender do Senhor a respeito disso. Porque a história que a gente não sabe, a história que só Deus sabe, ela certamente será tomada pelo Senhor para fazer a justiça que cabe ao Senhor. Mas a história que os homens aproveitam, essa história que não necessariamente é a verdadeira, é o fato, ela muitas vezes é gerida pelo próprio maligno para macular a imagem do Senhor, para ferir o povo do Senhor, para falar mal da igreja do Senhor. Domingo passado, houve um ato público lá em São Paulo que escandalizou muita gente. Não precisava ser cristão para ficar escandalizado com as imagens. E eu me escandalizei ainda mais com os cristãos, porque os cristãos, de certa forma, foram os que mais publicaram as imagens em rede social. Então, se o grupo de
sexuais que produziu escândalo, tinha a intenção de se tornar mídia, de fazer a coisa se tornar propagada, eles conseguiram. E em parte porque os cristãos fizeram questão de divulgar em redes sociais aquelas imagens, de fazer aclamação, conclamação, não para orar, não para se quebrantar, mas para revidar, como se qualquer afronta que passamos, qualquer vergonha que venha contra nós, a gente devesse revidar, como se a gente devesse se impor e não se humilhar e depender do Senhor. O texto de 1 Pedro capítulo 2, quando cita Jesus, fala que ele não revidava o ultraje, que ele não revidava a vergonha, mas que ele se colocava diante de Deus, que de fato julga todas as coisas. E ao exemplo de Jesus nós seguimos. Ou seja, se de alguma maneira a gente tem sido envergonhado, se de alguma maneira o povo de Deus tem sido provocado, afrontado, humilhado, a gente precisa se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Só isso. E você pode dizer, isso é ridículo, pastor. Não vivemos nesse tempo. Nós vivemos num tempo onde a gente tem mídia, a gente tem boca, a gente tem competência, a gente tem meios. Mas, irmão, eu posso dizer uma coisa para você, com toda a convicção que há no meu coração. Não há um único meio nessa terra que seja tão eficaz quanto dobrar os joelhos e falar com aquele que se assenta no alto e sublime trono, que rege todos os governos da terra, que tem um nome mais alto e mais excelente do que todo nome que é nessa terra, que é Senhor dos senhores e é Rei dos reis. E se a gente, no afã de fazer o nosso nome limpo e tirar a ignomínia que está sendo posta, se a gente, nesse afã, começa a lutar com armas terreais, é como se a gente dissesse, deixa Deus com a gente, deixa que a gente se vira, o Senhor fica aí, que a gente vai fazer a nossa parte. Quando a nossa parte, que é dita pela palavra, é se regozijar no Senhor e clamar ao Senhor que visite essa terra. Foi Jesus que disse lá em Mateus capítulo 5, falando a respeito de afrontas: bem-aventurados sois vós, quando vos humilharem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E se a gente não sabe passar a afronta e a vergonha, e se a gente não sabe passar a vergonha, se a gente não sabe passar a humilhação, se a gente não sabe passar os malditos, ou seja, as palavras más que são ditas contra nós, se não sabemos passar o dia mal na presença do Senhor, dependendo do Senhor, então, irmãos, que cristianismo é esse? Que só vale para o sucesso, que só vale quando a gente está glorificado. Que cristianismo é esse? Que não apazigua a alma quando ela está rebelde, quando ela está ufanada, quando ela está cheia de vanglória. Que cristianismo é esse que não faz a gente se regozijar no dia mau? Que vida espiritual de fé é essa, que quando chega a afronta, não consegue sossegar? Essa é uma vida espiritual vazia, certamente não é a de Jesus, porque Jesus, nos piores dias, ainda que estivesse sendo afrontado pelo diabo, ainda que a sua alma estivesse em angústia de morte, o que ele fazia era se quedava diante de Deus, e simplesmente se prontificava dizendo: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua.
Foi Jesus que fez questão de dizer nas portas da morte, diante da cruz: ninguém toma a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para reavê-la, para tomar de volta. Quando Pedro, tomado por essa chamada ira santa, indignação contra as afrontas que estavam sendo feitas contra Jesus, quando Jesus está sendo manietado, preso, para ser levado para um tribunal humano totalmente falho, injusto, quando Pedro vê aquilo, diz a palavra que ele pega a espada e ele corta a orelha de um homem chamado Malco. E Jesus faz questão de repreender Pedro e diz: Pedro, todo aquele que lança a mão da espada, a espada perecerá. Foi Paulo que disse: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e toda sorte de injustiça. Irmãos, eu e você precisamos orar. Orar. Parece que Deus está fazendo questão de dizer à igreja brasileira, para mim e para você: voltem os olhos para mim. Parece que Deus, o próprio Deus, está dizendo: dependam de mim, não fiquem tomados por essa terra, pelas angústias e ansiedades dessa terra. Olhem para mim, voltem os olhos para mim, voltem a sua confiança a mim, porque vocês se perderam. Uma pessoa da igreja me mandou um vídeo de um pastor coreano pregando numa igreja lá em Curitiba. Era uma conferência. O pastor coreano, na noite anterior, tinha pregado 1h40. Mas o vídeo mostra o dia em que o pastor coreano está falando uma verdade. Ele disse: eu prego no mundo todo, em conferências no mundo todo, e não encontro uma igreja mais desrespeitosa a respeito de Deus do que a igreja brasileira. Os crentes não sabem o que é a presença de Deus no culto. Eles fazem questão de estar em celular, fazem questão de sair, de se ausentar, de resolver seus problemas, seus afazeres, se desvirtuam nas redes sociais, se perdem, não observam a palavra, muito menos percebem que num culto o que adoramos é o Deus vivo que está entre nós. Nós não estamos aqui adorando pastor, liturgia, culto, som, manifestações públicas. Nós estamos adorando a um Deus pessoal, real, Senhor do universo, que se assenta entre nós para ser glorificado. E se não é assim, então a gente está fazendo o quê aqui? O quê? É um entra e sai, um levanta, vai para lá, vai para cá, uma total e descabível falta de reverência. Não se sabe que Deus é que está aqui entre nós. Porque se for em relação ao pastor Sávio, ou qualquer outro pastor que venha ao púlpito, nenhum de nós merece o seu respeito. Talvez o máximo de respeito que mereçamos é como qualquer cidadão comum merece respeito. Mas quando falamos de um Deus vivo, nós estamos falando de outra coisa. Deus parece estar dizendo para a igreja brasileira, e eu e você somos igreja também. Por isso a gente não pode dizer que isso é uma palavra de Deus para os pentecostais, ou para os neopentecostais, ou para aquelas igrejas históricas que estão se fechando as portas porque não tem adoração. Deus está falando para a igreja brasileira: presta atenção em mim. Quando é que vocês vão visitar as reuniões de oração? Quando é que vocês vão começar a clamar ao Deus vivo? Quando é que vocês vão buscar a Deus para que Ele sare a alma de vocês e a terra de vocês? Nós estamos envoltos numa crise que, nos meus poucos anos de vida em relação ao tempo do Brasil,
esses 500 e poucos anos que temos como nação, minha história de vida é ínfima, não chega a 10% dessa história toda do Brasil. Mas nesses poucos anos, eu nunca vi uma crise que está solapando tanto a alma do brasileiro. Pessoas estão em desespero. Parece que esse modelo econômico está destruindo completamente a capacidade das pessoas terem bom senso. Ou é o lucro, ou então as pessoas simplesmente são demitidas como lixo. A quantidade de gente desempregada, a falta de recursos em todos os locais. Os governos, o governo nacional, os governos do estado estão em falência, não há recursos, tudo por causa de um plano macro de lucro. Eu não sou economista, talvez os economistas aqui possam explicar muito bem tudo. O pouquinho mínimo que eu sei é por experiência com meu pai, que era economista. E eu posso dizer que o povo da igreja, o povo chamado de Deus, confia muito mais no mamon, no dinheiro, nas posses, do que no Deus vivo. Nós vivemos uma guerra, tipo de guerra invisível, é uma guerra espiritual, para solapar a nossa alma, para tirar os nossos olhos de Deus, para não deixar a gente confiar no Deus vivo, e a gente vai se levando ou se deixando levar. As notícias que não param de chegar. Eu fui incluído num grupo de pastores daqui de Recife no WhatsApp. Eu saí e me incluíram de novo. Mais de 100 mensagens por dia, só de notícia ruim, no WhatsApp de pastores. Só bagaceira. O cenário parece ser assim. O inimigo faz questão de o tempo todo postar, colocar a bagaceira, para que eu e você simplesmente nos desesperamos e não esperemos mais no Deus vivo. A gente vai sendo levado. Daqui a pouco a fé, que é de fato um instrumento que faz a gente penitente, é um instrumento de Deus que faz a gente confiante. A fé vai se esvaindo. Daqui a pouco a gente está assim, tremendo, está com hemorragia, está tendo ataque do coração. Irmãos, que coisa é essa? Que cenário é esse? Que desespero é esse? Onde a depressão parece ser a nossa grande aliada para enfrentar a crise. Onde a revolta, ou pegar em armas, ou então ir a ruas com placas, parece ser um instrumento legal de fazermos alguma coisa. Eu e você somos chamados por Deus para andarmos na presença de Deus, para visitarmos o trono da graça e clamarmos fortemente: Deus, tem misericórdia. Estamos em agonia, estamos em desespero, o tempo é mau, as notícias são ruins, precisamos de Ti. Reuniões de oração vazias, grupos pequenos que se reúnem, mas não oram. E a minha pergunta bem pessoal é: e nós oramos individualmente? Você ora, irmão? Você pode dizer que pelo menos 10 minutos por dia você ora? 10 minutos. Eu não estou dizendo quando você está no trânsito lá, que você fica lá, não estou fazendo nada. Estou falando 10 minutos que você separa e ora, que você visita na sua mente os colapsos, as agressões,
que você deixe espaço para o Espírito Santo falar com você, enquanto você visita as agonias da sua alma e se faz relaxar pela presença de Deus. Onde foi parar a nossa vida de oração? Onde foi parar, meu irmão, a meditação na palavra, que é de fato o alimento que edifica a alma? Onde foi parar? A cada notícia nova, de uma pestilência, de uma luta, de uma dificuldade, de um problema, o que fazemos? Postamos os nossos pontos de vista, colocamos no YouTube alguma fala, nós colocamos lá no Facebook algum texto que alguém escreveu, mas eu e você não temos de Deus nada. Não vamos até a palavra, não aquietamos o nosso coração no Santo de Israel, nem sabemos mais quem é Deus. Sabemos de discurso, mas não do coração está apaziguado. Onde é que fomos parar? Aonde fomos parar? No culto da tarde, Daniel começou uma série nova de pregações falando sobre as batalhas do dia a dia e a presença de Deus, essa necessidade. E esse texto que lemos fala de Abraão, aquele que tinha restaurado o altar, que tinha de novo feito o altar para buscar a Deus, estava de novo caminhando pela fé. De repente ele é tomado por uma notícia péssima, talvez a pior. Seu sobrinho, que é um filho, seu sobrinho foi levado. Seu sobrinho está sendo tomado por um exército de lá, da região de onde eles vieram, de lá de Sinear, de lá da região da Babilônia. E essa Babilônia vai perseguindo a história do povo de Deus o tempo todo. E Quedorlaomer, esse rei que parece ser aquele que indica a liderança desses reinos que vieram contra o Vale de Sidim. Para quem não sabe, o Vale de Sidim hoje está tomado pelo Mar Morto. Os historiadores, arqueólogos dizem que ali mesmo, na região que o Mar Morto encheu, era a região onde havia provavelmente Sodoma, Gomorra e algumas outras cidades que naquela época eram tão grandes que são chamadas de reino. E nessa região, o sobrinho, filho de Abrão, resolveu ir morar. Nós paramos na semana passada no texto que diz que dia a dia Ló estendia as suas tendas em direção a Sodoma. Afinal de contas, em Sodoma havia um comércio grande. Também naquele vale havia muitos recursos materiais para suprir toda a demanda dos pastores de Ló. Havia pasto, havia água, havia comércio, havia uma cidade, havia um cenário próspero, e Ló se confiou nas vistas, enquanto que Abraão disse: olha, eu vou reconstruir o meu altar, o altar ao Senhor, eu vou voltar meus olhos de novo para Deus. E Abraão então recebe a notícia: teu sobrinho agora está preso, ele agora foi tomado por um império, um reino de desgraça. Naquela época, o que se fazia eram acordos de suzerania. Era um acordo onde se pagava tributo e você vivia na terra. Mas o texto apresenta que Quedorlaomer parece que tinha uma maneira diferente de entender isso. Ele preferia desterrar, já como um prenúncio dos impérios que viriam, que justamente faziam isso, eles desterravam as pessoas. E quando Abraão soube da má notícia, ele estava na presença do Senhor. Ele tem sabedoria, ele tem estratégia, porque ele está na presença do Senhor. Ele sabe os caminhos que tem para percorrer, porque ele está na presença do Senhor. Isso faz toda a diferença. O texto diz
que o avanço de Abraão em direção a Quedorlaomé, pegando de volta o seu sobrinho, foi bem feito, e ele conseguiu, ele conquistou, ele trouxe de volta. E trouxe de volta os reis de Sodoma e Gomorra também. E aí, quando ele restaura aquilo lá, o texto apresenta para nós o que é que movia o coração de Abraão. Eu queria ver duas coisas que moviam o coração de Abraão quando ele estava enfrentando a luta. Quando ele estava enfrentando a luta, preste bem atenção, porque eu e você estamos enfrentando a luta. São as más notícias, são as agressões, quando um império maligno está tentando manietar as nossas mãos, está tentando nos prender, está tentando dizer para a gente como é que a gente tem que viver. O cenário parece indicar exatamente o que a gente vive. Veja Abraão, que está vivendo com o Senhor, como ele tem um norte no seu coração, de quais são realmente as prioridades, o que é que ele precisa garantir enquanto ele vive a luta, enquanto ele vive a batalha, o que é que ele precisa ter. E a primeira coisa que eu queria destacar, ele quer a sua família livre das garras do inferno. A sua luta não é para libertar Sodoma, Gomorra, aqueles outros reinos. A sua única luta é libertar o seu sobrinho. O amor que Abraão tem é familiar. Os laços são laços de família, de sangue. Eu só quero lembrar você, irmão, que todos os seus parentes, preste bem atenção, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, os seus tios, seus primos, todos os seus parentes, aqueles que são mais chegados, como aqueles que estão mais distantes, todos os seus parentes que não vivem com Jesus, que não vivem para Jesus, que não se quedam diante de Jesus, que arranjam desculpa constantemente para não estarem na igreja, que arranjam desculpa constantemente para não viverem com Deus, que não têm vida de oração, que não publicam a sua fé, que não dependem de Deus. Todos os seus parentes que assim estão, eles estão indo para o inferno. Eu quero lembrar você, porque parece que a gente às vezes cansa, ou parece que a gente não dá importância para orar, para buscar em Deus. Senhor, eu busco a salvação, eu estou buscando a salvação dos meus filhos, estou buscando a salvação dos meus parentes chegados. Senhor, tem misericórdia, eles estão indo para o inferno. Irmão, não se deixe, pelo amor de Deus, não se deixe enganar. O fato de alguém vir para a igreja, o fato de alguém se dizer crente, mas não vive em harmonia com Deus, não vive debaixo da Bíblia, não vive realmente buscando a Deus, essa pessoa pode estar profundamente enganada, indo para o inferno dentro da igreja. Não se deixe enganar. Eu e você precisamos orar. É uma questão de vida ou morte eterna. É uma questão de ir para o céu ou ir para o inferno. Nossos parentes estão caminhando a passos largos para o inferno. Se temos amor à nossa família, pais e mães, nós vamos olhar para os nossos filhos com carinho. Nós vamos prestar atenção com quem eles andam, que tipo de amizade eles têm, com quem é que eles participam a vida, quem é que está enlaçando os nossos filhos, quem é que está conduzindo eles espiritualmente. Pelo amor de Deus, não terceirize essa responsabilidade, porque se você ama seu filho, a responsabilidade é sua, não é da igreja, não é do colégio, não é dos outros, é sua, pai e mãe. No nome de Jesus, acorda. Talvez seus filhos estejam caminhando para o inferno. Eu e você precisamos acordar. Não é porque ele gosta da igreja que ele está salvo. Não é porque ele diz eu faço parte daquele grupo pequeno que ele está salvo. Se ele não ama a Deus, se ele não vive uma vida de piedade, se ele não busca a Deus porque queira,
Não porque é forçado, não porque você obriga, mas porque a alma dele está ligada a Deus, senão há evidências reais de salvação. Talvez seu filho esteja indo para o inferno. Preste atenção, pai e mãe, não se engane. É minha responsabilidade os meus filhos. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. É minha. Eu não vou transferir, meu filho está adolescente agora, eu não vou transferir ele para Léo, para o pastor Léo. Léo é uma bênção. E Deus tem usado o Léo poderosamente sobre os adolescentes dessa igreja. Os adolescentes estão crescendo espiritualmente. Mas eu sei que diante de Deus não vai ser Léo que vai responder pela vida de Judá e pela vida de Davi, a quem eu amo. Sou eu. Sou eu. É minha esposa, eu e Ju vamos responder diante de Deus. Por escolhas simples. Filho chega e diz, eu queria aquele joguinho tal, videogame tal, vou dizer, não vou lhe dar não. Não sei se você já viu um tal de GTA. O cara é um ladrão. Se eu vou dar não, você não vai nem brincar de ser ladrão, nem brincar. Uma escolha simples de ir para a casa de um amigo que você diz, rapaz, não conhece a Deus, não tem temor do Senhor. Por mais que seja organizada a vida deles, por mais que seja estruturada e tenha educação, se não tem Deus, o que é que vai ser para o meu filho ali? Eu não tenho como governar o seu entendimento, nem como você pensar igual a mim, e nem quero. Essa responsabilidade não passa pelo meu pastoreio, mas eu tenho como lhe advertir. Eu tenho como chegar diante de você e dizer, irmão, presta atenção, não brinca com essa matéria, faz a coisa com consciência, não se deixa levar, no nome de Jesus, não se deixa levar. Abraão luta pelo resgate do seu sobrinho. Não vai ser a única vez que Abraão luta pelo resgate do seu sobrinho. Essa parece ser exatamente a primeira vez, mostrando para mim e para você se de fato nos importamos, se de fato amamos. Nós não queremos ver os nossos filhos aprisionados nas garras do diabo. Não queremos. Não queremos ver a nossa família aprisionada às garras do diabo. Amigos, talvez você more longe lá da sua família, você veio para Recife por causa de um emprego, ou por causa de um casamento, ou por causa de alguma coisa que mudou você do local e você está aqui, sua família está lá não sei aonde. Você tem um bocado de amigos, você se importa com eles. Não tem programa de igreja, irmão, que possa ser melhor do que você que conhece, evangelizando. Do que você que ama, mostrando quem é Jesus para essas pessoas. Não pensa que um cursilho vai substituir a sua evangelização. Talvez porque você está evangelizando, a pessoa vai querer ir para o cursilho. Não substitua, não pensa que trazer para o culto público já fez o seu papel. Você precisa evangelizar, você precisa entrar na presença de Deus e clamar pelas vidas, pelas almas que estão caminhando a passos largos em direção ao inferno. Orar, evangelizar. A nossa batalha espiritual é com a palavra, é com o conhecimento da palavra, é com a dependência espiritual, é com o Espírito Santo regando a nossa vida. Mas vem a segunda coisa que mostra para nós o que norteava o coração de Abraão. Se ele está lutando para que a sua família seja salva das garras da prisão espiritual, eu posso dizer que ele também luta. Essa é a batalha dele, ele luta para ele mesmo não ficar refém, não ficar nas garras espirituais de outrem. Diz o texto que quando ele vence a batalha, quem vem ao encontro deles é o rei de Salém, Melquisedeque. Que lá em Hebreus a gente descobre que esse Melquisedeque é na verdade Jesus Cristo.
Diz o texto lá de Hebreus que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o rei de Salém. Salém é uma expressão hebraica falando da paz, Shalom. E Jerusalém é a cidade ou a terra da paz. Ainda que parece que nunca ficou em paz. Parece que sempre tem guerra naquele lugar. No entanto, é o lugar que Deus elegeu para ele botar o seu trono. Jerusalém, que Deus hoje senta no trono, não está lá em Israel. Está lá na Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém. É lá que Deus se assenta com o seu trono. No entanto, esse Melquisedeque fazia parte de um reinado da cidade de Jerusalém. Alguns arqueólogos dizem, mas ainda não existia Jerusalém naquela época. No entanto, outros arqueólogos e outros historiadores falam, sim, já existia. Jerusalém já é antes dessa época. Eu não sei, eu não conheço essas coisas profundamente. Eu posso ler, eu posso saber pelo conhecimento dos outros, mas eu não sei porque eu não fiz curso disso, eu não tenho profundidade nisso, mas eu tomo por verdade que já existia. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era o rei de Salém. E esse homem é Jesus vindo à terra, e quando ele chega para Abraão, ele diz para Abraão, preste atenção que ele diz, bendito seja Abraão, ou Abrão, pelo Deus vivo. Essa palavra bendito, ela é, na nossa teologia brasileira, essa palavra bendito parece ser alguma mandinga, parece ser algum tipo de coisa que é lançada no ar, uma espécie de bênção espiritual que é lançada no ar. Por isso que diz, vou fazer uma benzedura, como se ser bendito é ser de alguma maneira colocado assim sobre algum tipo de esfera espiritual que desce uma espécie de unção. Só que não é nada disso. Essa palavra que está dizendo é que o coração de Abraão, o caminho de Abraão foi bem falado por Deus no céu. Isso me lembra Jesus Cristo. Jesus no batismo, Deus faz questão de dizer publicamente, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus falando bem de nós, será possível? Será possível? Será que isso é possível? Pois o próprio Jesus está dizendo para Abraão, Abraão, você foi bem falado por Deus. Deus falou bem nos céus a seu respeito. Você está dependendo dEle, você está vivendo a sua fé, você está caminhando com Deus, Deus está falando bem de você. É isso que está acontecendo. Mas depois, para que a glória não fique entre os homens, mas a glória seja direcionada a Deus, o texto faz questão de dizer, bendito seja o Deus de Abraão. Bem falado na terra, seja Deus que conduz Abraão. Não seja Abraão bem falado na terra, mas na terra seja bem falado Deus. Nos céus, Abraão é bem falado. Na terra, Deus é bem falado. Essa vitória era uma vitória para se falar bem de Deus. Não era para se falar bem de Abraão. Irmãos, nós perdemos essas dimensões, eu já falei aqui na semana passada. Nós perdemos as dimensões a respeito de quanto estamos ligados ao céu. Nós não percebemos a realidade do céu. Nós não percebemos que podemos amontoar tesouros nos céus. E nós podemos ter uma boa reputação nos céus. Nós podemos ser bem falados no céu. Nós perdemos essa perspectiva. Nós só vamos ter tesouros nos céus quando formos perseguidos e humilhados e maltratados. Paulo está para ser decapitado. E ele escreve a Timóteo e diz, agora eu já sei que a minha coroa, a coroa da justiça, já me está reservada nos céus. É Jesus que diz que tem um galardão para todos os que são perseguidos, que são humilhados por causa do nome dEle.
Se nessa nação brasileira, eu e você como povo de Deus estamos começando a ser, de alguma maneira, massacrados, envergonhados, humilhados por causa do nome de Deus, é porque Deus está amontoando tesouros nos céus para nós. Se nós não revidarmos, se nós nos contentarmos com a riqueza por vir. Abraão é bem falado no céu, mas na terra, os feitos de Abraão, preste bem atenção, irmão, para você não se perder. Na terra, os feitos de Abraão é para a glória de Deus, é para Deus ser bem falado, não Abraão. Temos uma mania de quando lemos os grandes feitos desses homens bíblicos do Velho Testamento, nós temos uma mania de começar a exaltar os caras. Parece que os caras estão num nível acima de todos nós. Mas parece que Melquisedeque consegue situar a coisa muito bem. O bem falado é Deus. É Deus que está dando vitória a Abraão. É Deus que está fazendo Abraão crescer. Então precisa ser falado Deus. Deus precisa ser bem falado. Bem falado pelos homens na terra. O texto diz que quando esse encontro acontece, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, todos os despojos de todos os reinos que foram vencidos estão nas mãos, nas posses de Abraão. E ele faz questão de entregar o dízimo. Irmão, se você olhar anterior a isso, você não vai encontrar essa expressão dízimo. Isso, você só vai encontrar essa ideia de dízimo de maneira mais clara na Bíblia com Moisés, vários anos depois. Isso para mim mostra, revela para mim, como é importante a nossa economia pessoal ter Deus como prioridade. Deus como prioridade. Essa é uma questão de decisão pessoal. Essa não é uma questão de ter recursos ou não ter recursos. Eu conheço pessoas que porque ganharam uma causa na justiça, porque ganharam uma herança, porque ganharam algum recurso, e o montante é muito grande, elas dizem assim, não dá para dar o dízimo. É muito dinheiro, não dá para dar o dízimo. Eu conheço pessoas que quando estão passando pelo aperto, pelo problema financeiro, pela crise, diz, não dá para dar o dízimo porque está faltando. Essa é uma questão de decisão. É uma questão de dizer, Deus, eu dependo do Senhor. O Senhor é a minha prioridade. Se eu e você aprendermos a administrar os nossos recursos com Deus sendo a prioridade, o principal, nós vamos aprender a organizar as nossas finanças. Eu vou falar, irmãos, e eu posso ser muito mal entendido, mas eu vou falar porque é bíblico. O dízimo não foi retirado no Novo Testamento. O dízimo foi ensinado em todas as Escrituras. O dízimo faz parte de caminhar pela fé. É Jesus que diz para nós, que falando a respeito dos fariseus, ele diz, eles dão o dízimo do endro, do moinho, do coentro, eles dão o dízimo de tudo, mas eles não dão o dízimo do principal da sua vida. Vocês precisam fazer isso, sem deixar de fazer aquilo outro. Precisa dar o dízimo completo. Jesus não exclui o dízimo. Já falei, existe uma teologia solapando a percepção espiritual das pessoas de que o dízimo foi tirado. Não foi. Dízimo é atual. E enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos aprender a lidar com o dízimo. Precisamos aprender que a prioridade das nossas finanças é o Senhor. Alguém chegou e disse assim, eu dou meu dízimo, mas os 90% então eu decido o que fazer.
Afinal de contas, 10% é do Senhor. E o texto de Malaquias é muito claro que diz que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Ok, e a pessoa então acha que os 90% é dela. Esse não parece ser um ensino bíblico. O ensino bíblico é alguém que dá o dízimo, espiritualmente falando, alguém que de fato confia no Senhor, ao dar o dízimo, está dizendo para Deus assim: as minhas primícias, a primeira parte do que eu ganho, a primeira parte, quando eu quero organizar as minhas finanças, eu ponho Deus em primeiro lugar. Eu dou o meu dízimo porque eu estou dizendo para a minha consciência, estou dizendo para a minha alma, eu estou dizendo para os meus familiares, Deus é em primeiro lugar, Ele é quem vai organizar os meus 90%, esses 10% já é dele, eu estou confiando no Senhor. Esse é um ensino, irmão. Talvez você está em petição de miséria, cheio de dívida. Talvez você está com sérios problemas financeiros. Talvez você está realmente passando perrengue por infidelidade sua. E eu sei que isso pode ser muito mal entendido e mal interpretado. Afinal de contas, nós vivemos numa época onde as igrejas, especialmente as neopentecostais, têm feito uma barganha dizendo: você dá tanto para Deus e você vai ser abençoado com quanto? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de Deus ser o principal, a prioridade, o centro do nosso governo. Abraão, quando se encontra com Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, ele não tem dúvida, ele pega o que ele tem, ele acabou de ficar muito rico, ele tem muitos bens, ele entrega 10% a esse homem que aparentemente não é ninguém. É um rei de Salém que apareceu ali e se encontrou com ele. Mas o texto diz o tamanho, o nível da comunhão. Veja como essa figura de Melquisedeque representa claramente Jesus. O texto diz que esse Melquisedeque trouxe pão e vinho. Será que poderia ter uma coisa mais característica do que pão e vinho? Trouxe pão e vinho e distribuiu com o exército de Abraão. Ele supriu espiritualmente o povo de Abraão, assim como o próprio Abraão. Eles foram supridos pela presença de Deus ali revelada através de Melquisedeque. Esse texto mostra para mim e para você, se eu e você brincamos com esse assunto, se a gente distingue a nossa vida espiritual, diz: rapaz, a minha vida espiritual é na igreja, é o ministério, é tocar ali, é fazer aquilo, isso é minha vida espiritual. Mas no que diz respeito às minhas finanças, no que diz respeito ao meu ganha-pão, no que diz respeito aos meus propósitos, meus planos, meus objetivos, isso quem manda sou eu, isso quem manda é o mercado, isso quem manda é o governo. No nome de Jesus, Abraão fez questão de estar livre. Se no primeiro momento, por amor à família, Abraão faz questão de ver sua família livre das garras do diabo, no segundo momento o texto mostra para a gente que ele faz questão de ele mesmo estar livre das garras do diabo. Ele entrega o dízimo. E a segunda coisa que revela claramente como ele quer estar livre das garras do diabo. O texto diz que o rei de Sodoma chega para Abraão e fala: você pode ficar com todos os recursos. Eu só quero as famílias. Eu só quero as pessoas. E Abraão então disse para ele: pode levar tudo. Os que vieram comigo, Escol e Manre, eles podem tirar os despojos dele. Afinal de contas, eles lutaram na batalha. Eu também lutei na batalha, mas eu não quero nada. Eu não quero um fio eu não quero. Eu não quero que depois você venha dizer que você me enriqueceu. Abraão está dizendo: eu não quero estar preso, eu não quero estar ligado a você, rei de Sodoma. Eu quero estar livre espiritualmente. Livre espiritualmente. Quando você está apertado financeiramente, irmão, o que é que você faz? Recorre aos bancos, recorre ao cartão de crédito, recorre
a essa nuvem financeira. O que é que você faz? Dívida em cima de dívida, e vai protelando e vai fazendo um jogo de cintura desgraçado, onde você perde a alegria da vida. É isso. Quero chamar você para aquilo que é, no mínimo, se não for fé, no mínimo é racional. Dependa de alguém maior do que o banco. Não fique preso nessa ciranda financeira. Dependa de alguém que é maior do que o banco. Dependa do Senhor. Volte seus olhos ao Senhor. Temos uma batalha em curso. É uma batalha espiritual. E a gente pensa que a batalha é contra os gays. Não é. A gente pensa que a batalha é contra o PT. Não é. A gente pensa que a batalha é contra esse modus operandi do governo. Não é. Nossa batalha é uma batalha espiritual. É uma batalha de fé. É ter as prioridades certas. Quando eu e você estamos no altar, orando, dependendo do Senhor, as prioridades certas voltam ao nosso coração. E a grande prioridade é ver a nossa família caminhando com Deus. E a grande prioridade é ver nossa alma livre na presença de Deus, para tudo o que Deus quiser. Às vezes vivendo mais simples, às vezes tendo mais recursos, às vezes tendo grandes desafios, às vezes numa maré mansa que parece que nada vai acontecer. Seja qual for a circunstância, o fato é que uma vida de fé é uma vida que depende de Deus. Está no Senhor, seja quais forem as circunstâncias. Vamos orar, irmãos. Queria convidar você para orar pela nossa nação, orar pelo governo de Pernambuco, orar pela nossa família e orar por você mesmo. Se você está comigo e quer orar, por favor, fique de pé. Vamos orar, convidar o pessoal do louvor para já vir para cá. Você está comigo, quer orar. Você está dizendo, eu vou orar, pastor, eu vou orar essa semana e vou começar a fazer o altar de volta. Vou dizer de novo para Deus, Senhor, depende de Ti. Talvez você tenha que dar o dízimo hoje, porque faz tempo que você não dá. Talvez você tenha que reaprender a organizar as suas finanças. Eu não sei o que é que Deus falou com você, mas está na hora de você se posicionar e dizer, rapaz, o meu altar é na presença do Senhor, eu vou depender do Senhor, a minha guerra espiritual, eu vou depender do Senhor. Você está de pé, fique de pé mesmo, diante do Senhor agora. Estamos na presença dEle, Ele está vendo você, Ele conhece quem você é e conhece quais são os seus problemas, a sua angústia e a grande luta da sua alma, e agora Ele quer trazer paz. O Rei de Salém, o Deus de toda paz, quer trazer paz, quer dar paz, fazer sua alma descansar. Então entrega a Ele agora. Entrega o seu aperreio, o seu descontentamento. Entrega a Ele. Deus, Tu conheces a nossa causa. Nos aperreamos por causa da família. Nos aperreamos por causa dos recursos financeiros. Nos aperreamos por causa de problemas de saúde. Nos aperreamos por causa da vida, Deus. Estamos de pé aqui para dizer ao Senhor que dependemos do Senhor. É de pé na Tua presença, Senhor, que queremos viver diante de Ti. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, faz a nossa alma descansar. Tira o nosso coração desse aperreio. Põe a nossa alma regalada no Senhor de novo, Deus. Abençoa, te peço, Senhor, abençoa os meus irmãos. Traz a paz. Traz os recursos que forem necessários. Traz fidelidade ao coração. Abençoa-nos, Senhor. Por amor de Ti mesmo, abençoa-nos aqui como nação e como Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor.